Estamos caminhando através do capítulo 20 de Gênesis e hoje terminaremos este capítulo. Quantos ensinamentos preciosos podemos extrair desse texto, não é verdade? Uma das maiores lições de Gênesis 20 é a demonstração da soberania e providência de Deus, mesmo diante das falhas humanas. Nesta passagem, vemos como Abraão, o pai da fé, comete um erro ao mentir sobre sua esposa Sara, colocando-a em uma situação difícil. No entanto, Deus intervém para proteger tanto Abimeleque quanto Sara, revelando seu poder e cuidado. Essa história nos lembra que mesmo quando falhamos e agimos contrariamente à vontade de Deus, Ele continua no controle e pode transformar até mesmo nossos erros em oportunidades para demonstrar sua glória. Vemos como Deus protege Abimeleque de pecar contra ele, apesar de sua inocência na situação, e como ele restaura a honra de Sara e Abraão. Além disso, a história destaca a importância da integridade e da confiança em Deus. Abimeleque é elogiado por sua integridade ao agir de maneira justa e obediente diante de Deus, mesmo sem entender completamente a situação. Enquanto isso, Abraão é confrontado com suas próprias falhas e desafiado a confiar na providência de Deus em vez de recorrer à mentira. Portanto, a maior lição de Gênesis 20 é que, mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel e pode usar nossas circunstâncias para cumprir seus propósitos. Ele é capaz de transformar nossos erros em oportunidades de crescimento e revelação de sua glória. E Ele nos chama a confiar plenamente em sua sabedoria e cuidado, mesmo em meio às situações mais desafiadoras. Então, hoje, terminando esse capítulo 20, nós falaremos sobre a atitude de Abimeleque e a compararemos com a atitude de Abraão. Muito interessante notar que, para aquele que não conhece as Sagradas Escrituras, certamente, analisando esse texto, diria que o homem justo era Abimeleque e não Abraão. Prestem bastante atenção na análise que faremos agora. O comportamento de Abimeleque, depois da descoberta de que fora enganado, foi da mais elevada qualidade, mesmo mediante os padrões cristãos. Ele presenteou Abraão com escravos e animais e lhe restituiu Sara. Abraão foi convidado a pesquisar a terra, tal como fizera com Ló, o qual poderia escolher o território que quisesse. Até que ponto o comportamento de Abimeleque era devido a um espírito gracioso e até que ponto ele agiu por causa do temor a Deus, de que Abraão poderia ser usado para lhe trazer muitos males, é difícil de determinar. Desse modo, Abimeleque fez de Abraão um vizinho pacífico, e talvez por esse motivo ele tenha sido tão generoso. Os 1000 ciclos de prata, ou 1000 moedas de prata, pode ter sido uma adição ao que já havia presenteado, ou então o que ele dera tinha esse valor em moedas de prata. Não há como calcular o valor dessas moedas, antes de tudo porque não sabemos qual era a moeda, e em segundo lugar, porque é impossível fazer a correspondência com valores modernos. O restante do versículo apresenta dificuldades de tradução, pois envolve expressões idiomáticas e isso resulta em diferentes interpretações. Ao se referir a Abraão como irmão de Sara, isso poderia ser um sarcasmo. Aqui está teu irmão. Estou te devolvendo a ele. Tu o chamas de irmão, mas na verdade ele é teu marido. Esse teu irmão deveria ser uma cortina protetora para ti, escondendo-te dos olhos. Em lugar disso, ele te entregou a mim para salvar o próprio pescoço. Essa é uma das interpretações. Poderíamos também interpretar essas palavras como: do dinheiro que dei a Abraão, teu irmão, os 1000 ciclos de prata, toma algo e compra um véu para cobrir-te dos olhares cobiçosos daqueles que tentarem tirar-te de teu irmão. E esse véu também poderia ser usado para cobrir a vergonha de Sara, visto que ela também contribuíra para o ludíbrio. Uma outra interpretação totalmente diferente é aquela que diz que o dinheiro foi dado a Abraão como vindicação de Sara, uma prova de que nada lhe sucedera de errado e de que ela continuava sendo uma esposa virtuosa e que diante de todas as pessoas ela estava reabilitada ou justificada, aparecendo como mulher santa e pura, sem nenhuma culpa. No entanto, algumas traduções trazem o termo reprovada. Neste caso, o discurso inteiro de Abimeleque, embora não bem compreendido por nós, teve a finalidade de ser uma reprimenda a Sara por causa do papel que ela desempenhara no ludíbrio. Essa é a posição na maioria dos estudiosos, tá bem? Na verdade, ele pagou o mal com o bem,
Mas por que ele agiu dessa forma? Por que ele pagou com tanto despojo, como se ele, e não Abraão, tivesse praticado o erro? Provavelmente porque ele temia. Ele estava com medo, afinal, ele foi ameaçado com pena de morte por Elohim, caso não corrigisse a situação. Mas também devemos lembrar que Abraão era um poderoso chefe de clã e que poderia causar muitas dificuldades para Abimeleque. Dessa forma, o rei estava negociando com Abraão, pacificando a situação inteira. Em contraste com Faraó, que expulsara Abraão do Egito, Abimeleque mostrou-se muito generoso e permitiu que Abraão continuasse a ser seu vizinho. Ademais, Abimeleque e suas mulheres foram impedidos por decreto divino de produzir filhos, e isso, na antiguidade, era uma calamidade. Sendo assim, ele queria que o profeta Abraão fizesse reverter essa maldição. E para isso, precisava da boa vontade do patriarca, e isto pode explicar sua generosidade para com Abraão. O texto deixou bastante claro o poder da oração. Abraão orou e Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas. É interessante notar que Abraão foi habitar na terra dos filisteus, e esta relação de Abraão com os filisteus e com os povos de Sodoma e adjacências nos lembra dos propósitos estabelecidos por Deus de forma clara, ao falar que Abraão seria bênção para as nações e que ele estaria abençoando os que os abençoassem e amaldiçoando os que o amaldiçoassem. E agora nós vemos que Abraão aparece como alguém que vai interceder em favor das nações. Ele está indo para vários lugares e ali a sua presença representa o juízo divino que está chegando, ou então a consolação divina. Sem dúvida, entretanto, a mão de Deus estava operando aqui, preparando de maneira estranha e misteriosa o povo de Israel para a vinda do justo mediador. Este capítulo nos mostra que Deus, sem dúvida, protege o povo do pacto, apesar de seus erros e dificuldades, e a despeito das ameaças externas. É um mau negócio enganar o próximo. É triste quando um santo é repreendido. É triste quando Deus precisa iluminar até mesmo o incrédulo para que este repreenda o crente. É triste comentários sobre a vida espiritual de alguém quando Deus precisa livrar repetidamente a mesma pessoa do mesmo erro. As promessas de Deus demandam a separação do mal e da falsidade. Se você nunca tivesse ouvido falar de Abraão e Abimeleque, como nos conta o capítulo 20 de Gênesis, estivesse lendo o capítulo pela primeira vez, qual dos dois homens você diria que é temente a Deus? Abraão ou Abimeleque? Certamente não seria Abraão. Não foi Abraão quem mostrou integridade, e não foi Abraão a quem Deus guardou do pecado. O que Abraão fez foi uma coisa egoísta, mas Abimeleque respondeu com generosidade. Se há alguém que revelou um grande caráter nessa história, falando dessa história, foi Abimeleque e não Abraão, o amigo de Deus. É claro que eu estou me referindo a apenas esse relato, essa história, pois Abraão é o pai da fé por diversas razões. No entanto, neste episódio, ele reincidiu em um terrível erro. Ele cometeu um grande pecado. Considere com calma os fatos revelados nesse capítulo. Os erros de Abraão são trágicos, mas com eles podemos aprender muitas lições. Lições de grande valor, diga-se de passagem, para nos ajudar em nossa caminhada de fé. Os cristãos pecam sim. Esse capítulo seria vergonhoso para nós se não fosse por uma coisa. A Bíblia diz a verdade sobre todas as pessoas. Isso inclui o povo de Deus. Ela não esconde o fato de que Noé embebedou-se, expôs-se de modo indecoroso, Gênesis 9, versículo 20 ao 23, de que Moisés perdeu a calma, Números 20, versículo 1 a 13, ou de que Davi cometeu adultério e tramou a morte de um soldado valente, 2 Samuel, o capítulo 11. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Barnabé se deixou levar por uma falsa doutrina. Essas coisas não foram registradas para nos incentivar a pecar, de jeito nenhum, mas sim para nos advertir do pecado. Afinal, se até mesmo esses grandes homens de fé desobedeceram ao Senhor, então nós, santos comuns, se comparados aos grandes heróis da fé, devemos ter cuidado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Estão entendendo? Algo que eu gostaria de destacar nesse texto glorioso é o fato de que, mesmo diante do grande pecado de Abraão, Deus o chamou de profeta e disse que a intercessão de Abraão era a única coisa que separava Abimeleque da morte. Gênesis 20, versículo 7.
O fato de Deus ter respondido à oração de Abraão por Abimeleque mostra que Abraão havia confessado o seu pecado e que o Senhor o havia perdoado. Salmo 66, versículo 18 ao 20. Deus não rejeita seus filhos quando pecam, assim como um pai ou mãe não rejeitam um filho desobediente. Isaías 49, versículo 13 ao 16. Leia, não deixe de ler. Abraão foi justificado pela fé e era um homem reto diante de Deus. A justificação não muda. Não importa o que somos por nós mesmos. Fomos aceitos em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 17 até 21. Efésios 1, versículo 6. Obviamente, o fato de sermos justificados diante de Deus significa que haverá uma mudança em nossa vida, pois a fé sem obras é morta, como nos ensina Tiago 2, versículo 20. No entanto, nossa situação em Cristo, nossa justificação através da fé em Cristo, não será alterada por nosso proceder aqui na terra, ou seja, por nossa santificação, que é algo progressivo. Progressivo. O importante é que tratemos de nossos pecados com humildade e honestidade, confessando-os a Deus, arrependendo-nos deles, e então deixando-os para trás e nos apropriando das promessas divinas de perdão. Abraão e Sara começaram de novo, e vocês também podem fazê-lo. Amém? Deus amoroso e compassivo, nos aproximamos de Ti humildemente, reconhecendo Tua soberania e bondade, assim como vimos na história registrada em Gênesis 20. Vimos como Abraão, Teu servo, vacilou em sua fé e recorreu à mentira para se proteger, causando consequências adversas a Abimeleque e seu povo. Muitas vezes somos afetados pelas escolhas erradas dos outros. Em outras ocasiões, podemos causar prejuízo aos outros por algum pecado que possamos cometer. Pedimos que nos deis a graça de perdoar aqueles que nos feriram e de pedir perdão quando errarmos com alguém. Senhor, sabemos que Tua justiça é perfeita e que Tu ages de acordo com Teus planos soberanos. Pedimos que nos ajudes a confiar em Ti em todas as situações, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo ao nosso redor. Pedimos que o Senhor abençoe nossas vidas, nossas famílias, nossas comunidades e nossa nação. Que possamos viver em conformidade com Tua vontade e ser instrumentos de Tua paz e justiça neste mundo. Lembra-te, ó Deus, daqueles que são perseguidos por causa de sua fé. Fortalece-os e encoraja-os em meio às suas provações e dá-lhes esperança em meio à escuridão. Que eles sintam Tua presença e Tua paz mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ouve, Senhor, nossas súplicas e atende-nos segundo a Tua vontade. Dá-nos a sabedoria para discernir o que é certo e justo e a coragem para agir de acordo com a Tua palavra. Que possamos aprender com os erros do passado e seguir o exemplo de fé e integridade, buscando sempre viver em harmonia com Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Amados do Senhor, nós vamos continuar caminhando através do livro de Gênesis. Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica, como temos estudado aqui. Mas antes, deixe o seu like, porque isso é muito importante. Nós estaremos orando durante toda a semana pelos pedidos deixados nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. E se você já é inscrito, certifique-se de que a sua inscrição ainda está ativa, pois, infelizmente, todos os dias, muitas pessoas acabam tendo suas inscrições canceladas automaticamente pelo YouTube. Isso é um absurdo, mas tem acontecido todos os dias realmente aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês para que possamos vencer esse sistema que é anticristão por natureza. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.